Olá! Bem-vindo ao quinto vídeo da série Aos Teus Pés. O vídeo de hoje tem como tema Aos Teus Pés eu tenho perdão. E o verso base para o nosso estudo é o verso que se encontra em Colossenses, no capítulo 3, o versículo é o 13. Se você quiser acompanhar comigo na Bíblia, esse verso ele diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? É muito bom nós entendermos que o Senhor nos perdoou. Quando eu leio essa parte, isso me remete muito à temática que nós estamos estudando nessa semana. Aos teus pés, aos pés de Cristo. Quando nós nos derramamos aos pés de Cristo, nós nos encontramos frente a Ele, frente ao sacrifício que Ele fez, e isso gera uma transformação em diversos aspectos na nossa vida. E quando nós pensamos em Cristo, no seu sacrifício e na figura da cruz, embora que a cruz ela seja simplesmente um símbolo do sacrifício que Jesus fez, poderia ter sido qualquer outro instrumento ali para esse sacrifício, mas como Jesus ele foi morto numa cruz, a cruz ela tem essa simbologia para nós do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Então a cruz ela tem talvez o maior significado dela seja de fato de perdão. Porque ali, através daquele ato de sacrifício, nós recebemos de forma literal em nossa vida a salvação que Cristo nos trouxe e o perdão por todos os erros, por todos os pecados, até mesmo aqueles pecados dos quais nós nem sabíamos que iríamos cometer. Afinal de contas, Jesus morreu por nós antes mesmo de nós termos nascido. E Ele já nos perdoou antes mesmo de nós termos pecado. E isso é muito bonito, assim, para nós pensarmos. Quando nós nos colocamos aos pés da cruz, nós entendemos que existe uma ponte que foi feita, religando esse relacionamento com Deus que havia sido perdido através do pecado, por causa da entrada do pecado do mundo. E houve, então, uma separação entre o ser humano e Deus. Mas a cruz, ela fez uma ponte ligando-nos a Deus. Claro que isso é só uma figura de linguagem. Mas essa alegoria, ela nos mostra um pouco sobre a salvação de Jesus Cristo. E o perdão, ele de fato é uma ponte que religa relacionamentos que haviam sido, talvez foi erguido um muro entre esses relacionamentos, entre duas pessoas, entre dois corações, ou talvez se fez um abismo entre essas pessoas, por causa do rancor, por causa da amargura, por causa de tantas coisas. E o perdão, então, ele se torna uma ponte que religa esse relacionamento. E é muito bonito nós pensarmos sobre isso. Deus tem um plano lindo para cada um de nós através do perdão. Deus tem um plano lindo para nós através do perdão que já nos foi ofertado na cruz, antes mesmo de nós nascermos, e que também nós precisamos ofertar ao nosso próximo e o nosso próximo ofertar a nós. É claro que quando nós falamos sobre perdão, as coisas não são tão simples quanto possam parecer. Pode ser muito mais difícil do que simplesmente eu chegar e falar sobre perdão, bonito, contar alguns testemunhos, mas na prática, às vezes, existe uma dificuldade, existe toda uma questão, que precisa ser resolvida. E para falar um pouco sobre isso, eu convido vocês a pensarem em alguns aspectos sobre o perdão. E o primeiro deles é que, às vezes, é necessário começar perdoando a nós mesmos. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas têm sido destruídas por causa da culpa que elas levam por alguma situação do passado. Muitas pessoas têm a tendência de se cobrar muito mais do que deveriam. E essa cobrança, ela se torna um fardo pesado demais e um fardo injusto, porque nós não podemos mudar, não importa o quanto nós queiramos, o quanto nós tentemos, nós não podemos voltar ao passado, nós não temos esse poder de voltar ao passado e de mudar as coisas que nós fizemos, de mudar as palavras que nós falamos e de não quebrar os corações que nós quebramos. Então, as coisas que foram feitas, elas não podem ser desfeitas.
E não existe culpa no mundo que faça isso se tornar possível. Voltar no tempo, refazer as coisas, isso não existe. Mas pela graça de Jesus, o tempo que nos resta adiante, o tempo que nós temos daqui para frente, ele pode ser usado para viver momentos que nós não vivemos, para consertar aqueles erros que nós cometemos. E eu não quero ser idealizadora demais, sonhadora demais e dizer aqui para você que as consequências dos nossos atos, elas não existem. Porque no mundo real, essas consequências elas existem e faz parte da maturidade, inclusive da maturidade cristã, lidar com as consequências dos nossos erros. Porém, isso não significa que você precisa alimentar no seu íntimo, no seu coração, culpa por alguma coisa que você fez há muito tempo e deixar que esse sentimento continue lhe fazendo reviver esse momento todos os dias, continue lhe fazendo talvez se afundar em um vício, talvez se afundar numa lama, sabe, de culpa, numa lama de remorso, da qual você continua se afundando e se afundando e que poderá chegar a destruir a sua vida. Deus não deseja isso para você. A Bíblia nos diz que quando Deus nos perdoa, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E isso quer dizer que Deus esquece daquilo que nós fizemos. Isso quer dizer que Deus apaga as manchas daquilo que nós fizemos. Então, embora as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas faltas permaneçam ali diante de nós, eu convido você a orar a Deus para que Deus ajude a tirar essa culpa do seu coração, para que você dê uma chance a si mesmo de mudança e de melhoria de vida. Afinal de contas, para que você melhore, para que você construa uma nova jornada, você precisa talvez abandonar esse passado que te causa tanta dor e tanto sofrimento. Não é porque nós nos sentimos culpados que as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar quando nós nos colocarmos nas mãos de Deus e tomarmos atitudes diferentes daquelas atitudes que nos fizeram sentir culpa. Então, tem pessoas que estão afundadas num ciclo vicioso de fazer alguma coisa errada, de maltratar alguém, de trair alguém, de cometer algum pecado, de se ajoelhar diante daquela pessoa, diante de Deus e pedir perdão, e talvez de fato ela sinta remorso, ela sinta culpa e isso a corrói por dentro. Mas o fato é que você sentir culpa não promove crescimento, amadurecimento e não restaura esse relacionamento. O que vai de fato mudar a tua história, a tua vida, a tua vivência espiritual, o teu relacionamento serão as atitudes que você vai tomar a partir do momento que você reconhecer o seu erro. Então é preciso que haja mudança de vida. É preciso que você passe a tomar atitudes. Isso não é fácil. Isso não é tão simples. Mas se tratar, por exemplo, de um vício, que é algo que você não consegue se livrar sozinho, reconheça que isso está destruindo a sua vida. Não apenas peça perdão para os seus, mas peça socorro, peça ajuda. Busque de fato um tratamento psicológico, um tratamento medicamentoso talvez, um tratamento de fato eficaz para que você possa então conseguir vencer essas coisas que vêm destruindo a sua vida. Não adianta nós olharmos para os nossos erros com tristeza se nós não fizermos nada para que eles mudem. A cruz de Cristo, ela deve apontar para um Salvador que já fez tudo o que podia em prol da nossa salvação. E agora, ele pede que nós também façamos a nossa parte em aceitar o seu sacrifício salvador e também não nos afundar no lamaçal de pecado que nos cerca. O problema maior do ser humano não é quando a gente cai, porque a gente cai, isso é normal. Tem até uma frase bem clichê e comum que diz, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. É bem clichê essa frase, mas ela é verdadeira se nós pararmos para pensar, porque de fato o cair é nosso, é comum nosso.
sabe? É da nossa natureza pecaminosa. Porém, o grande problema não é quando a gente cai, o problema é quando nós nos acostumamos a ficar no chão. O problema é quando nós caímos e ao invés de buscar levantar de alguma forma, sabe, mesmo que sem forças, às vezes não é preciso simplesmente uma cura espiritual. Às vezes é preciso de fato, como eu falei anteriormente, uma outra intervenção para que o nosso organismo se livre dessas tendências, dessas coisas, principalmente se trata de vícios. Mas o fato é que, se não houver um reconhecimento, nunca haverá uma mudança. É preciso haver um reconhecimento para que haja de fato uma mudança. E esse é o primeiro passo. Nós precisamos pedir perdão para aqueles que nós amamos e ferimos. Nós precisamos pedir perdão para Deus. Mas nós também precisamos buscar sair desse lamaçal em que nós nos encontramos. Senão, não adianta nada. Nós não fizemos nada, entende? Não faz diferença se nós pedirmos perdão 20 vezes para a mesma pessoa e continuarmos cometendo os mesmos erros. Deus não deseja isso para a tua vida. Deus deseja que você seja melhor. Na verdade, quando nós fazemos isso, nós podemos sentir assim, sabe, que nós somos tão incapazes, que nós somos tão mesquinhos. E essa culpa pode nos fazer um mal tão grande, nos corroer por dentro. Por isso é necessário pedir ajuda. Por isso é necessário quebrar o orgulho para de fato ter uma mudança que seja viva em nossa vida. Isso começa com reconhecimento, isso começa com oração, com busca, mas isso também tem relação com buscar ajuda de forma prática. Se os seus amigos lhe influenciam para aquilo que é mal, liberte-se dessas amizades. Você precisa de forma prática decidir: eu não vou mais andar com esses amigos, porque eles me levam para o mal. Percebe? Precisa haver uma mudança prática. Se isso não acontecer, não adianta ter culpa. A culpa não vai te promover crescimento. A culpa só vai te corroer. Nós precisamos nos ajudar também a mudar. Nós precisamos fazer a nossa parte nos milagres que Deus quer fazer em nossa vida. A segunda coisa é que nós precisamos ter força para pedir perdão para as pessoas que nós magoamos. O nosso orgulho, ele é algo muito corrosivo para os relacionamentos. O orgulho é algo muito nocivo para os relacionamentos. E nós precisamos nos livrar desse orgulho que existe dentro do nosso coração, porque Jesus, ele nos perdoou para que nós pudéssemos passar essa corrente adiante. E uma das formas é que nós reconheçamos quando nós erramos e peçamos perdão, sabe? Também de forma prática, como já foi falado, mas além de perdoar a nós mesmos, nós precisamos buscar o perdão das outras pessoas. Agora, se elas não nos perdoarem, aí é com elas e Deus. Mas a nossa parte nós precisamos fazer. E o terceiro ponto é que eu preciso também perdoar ao meu semelhante. Eu preciso perdoar ao outro, porque Cristo já me perdoou. Eu fui perdoada, eu preciso me perdoar, eu preciso pedir perdão para os outros e eu preciso também perdoar as pessoas que me cercam. A grande verdade é que em algum momento da nossa história nós já ferimos alguém e já fomos feridos. Tem até uma fábula que eu gosto muito que conta de uma família de porcos-espinhos passando por um inverno muito rigoroso. E a fábula diz que eles chegaram num ponto que eles perceberam que para se aquecer diante daquele inverno e não morrer, aquela família de porcos-espinhos bem grande deveria se juntar, sabe? Ficar bem pertinho um do outro para que dessa forma eles espantassem o frio. E eles o fizeram, eles se juntaram. Porém, quando eles começaram a se juntar, porcos-espinhos têm espinhos. E eles começaram a espetar uns aos outros sem querer, segundo a fábula. Não sei como funciona a biologia do porco-espinho, mas na fábula assim aconteceu. E à medida que eles foram se espetando, alguns ficaram, sabe, bem incomodados com aquela situação e passaram então a se distanciar e disseram: eu não vou fazer isso.
E os outros pensaram, não, mas nós precisamos estar unidinhos para que nós possamos sobreviver. E à medida que o tempo foi passando, eles foram se ajeitando, mesmo que um incomodasse o outro, mas eles começaram a se agasalhar, a se ajeitar. E ali no final das contas, quando aquele inverno rigoroso passou, os espinhos estavam ali ferindo alguns, mas todos eles estavam vivos e unidos. Engraçado perceber, né, que às vezes as feridas que nós temos, elas nos fazem achar que só nós é que sofremos. Os espinhos que ferem o nosso coração, às vezes eles fazem a gente se cegar e nós olhamos para nossa dor e nós pensamos, fulano me feriu, fulano me feriu, fulano me feriu. Mas quantas vezes eu terei ferido as outras pessoas sem perceber? Naquela relação familiar de porcos-espinhos, apesar de um ferir o outro, mesmo que sem querer, aqueles que permaneceram juntos sobreviveram ao fim de um inverno rigoroso. E essa fábula, ela fala muito a mim. Ela fala muito a minha relação, sabe? Toda rede de relacionamento, seja na igreja, seja com nossa família, seja com nosso cônjuge, com os nossos amigos, toda rede de relacionamento no nosso trabalho, tem pessoas que são diferentes. E querendo ou não, todos nós temos os nossos espinhos. E às vezes nós ferimos outras pessoas sem perceber. E outras pessoas são feridas por nós e às vezes nós nem percebemos. Mas é importante que nós possamos ajudar-nos mutuamente a perceber quando nós estamos fazendo mal para alguém, quando o outro está fazendo mal para nós, para que nós possamos então nos perdoar. Talvez perdoar o outro seja o aspecto mais difícil relacionado ao perdão, porque algumas mágoas, elas são muito maiores do que nós mesmos. Mas existe uma coisa que é muito verdadeira. Quando nós nos magoamos, nós ingerimos um veneno de rancor, que esse veneno nós engolimos querendo matar o outro, mas quem acaba morrendo somos nós, quem acaba por adoecer somos nós. Em certo momento, estava tendo uma semana de oração, se eu não me engano, e um amigo, ele foi dar um testemunho muito bonito, falando de alguém que o havia ferido muito, era alguém que ele amava, que era muito importante para ele, e que havia o ferido de forma assim, sabe, que era muito maior do que ele. E ele contou esse testemunho dizendo o quanto que era difícil para ele se relacionar com essa pessoa depois de tudo que ela fez. O quanto que era doloroso para ele querer bem, quanto que era doloroso para ele seguir aquilo que Jesus diz, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e ele estava ferido. E ele disse que um dia ele orou e ele disse, Senhor, eu estou ferido e eu não consigo me livrar dessa ferida. Eu não consigo, Senhor, espantar essa mágoa que existe dentro do meu coração para que eu possa perdoar essa pessoa. Mas eu tô te pedindo agora, Senhor, me ajuda, me ensina, me motiva. E ali naquela oração, quando ele estava terminando a oração, ele sentiu o desejo de orar por aquela pessoa, sabe? Ele continuava com raiva, ele continuava com mágoa, mas ele orou a Deus pedindo assim, Senhor, me ajuda a conviver. Me ajuda a não odiar. Ajuda essa pessoa, Senhor, assim, com as bênçãos que ela precisa. Eu sei que ela também tem as dificuldades dela. Cuida dela, Senhor. Ampara ela para que ela perceba que isso que ela fez prejudica a mim, prejudica a ela também enquanto pessoa. E aí ele começou a fazer uma oração pedindo a Deus que abençoasse a vida de alguém a quem ele estava nutrindo ódio, a quem ele precisava perdoar e que ele não queria perdoar. E na oração ele dizia, Senhor, eu não consigo perdoar. E a partir daquele dia, todos os dias, meu amigo começou a orar por aquela pessoa. E à medida que ele orava por ela, ele conta naquele testemunho, ele contou para nós, que à medida que ele orava por ela, o seu rancor ia saindo de dentro do coração. E orar por aquela pessoa que havia lhe feito tanto mal foi o que salvou. Não o relacionamento deles, nunca mais foi exatamente a mesma coisa. Mas ele conseguiu perdoar aquela pessoa.
ele conseguiu, eu já falei com vocês no outro vídeo, que perdoar e amar não significa manter o mesmo vínculo, porque dependendo da situação, a pessoa pode continuar causando coisas, lhe envolvendo em situações perigosas, e isso não é bom. Mas nós não podemos de forma nenhuma nutrir raiva, pelo contrário. Principalmente porque aquelas pessoas que nos ferem, provavelmente elas também têm feridas muito grandes em sua alma, e por essa razão é que elas nos ferem. É difícil de lidar com essa situação, mas as pessoas que mais ferem, normalmente elas são as pessoas que têm maiores feridas dentro da sua alma. Aquele meu amigo notou isso, e ele passou a orar por uma pessoa da qual ele tinha raiva, e hoje ele convive com essa pessoa com alegria no seu coração, não com o mesmo relacionamento, mas sem nenhuma mágoa, sem sombra de mágoa, sem sombra de angústia, sem sombra de rancor. E é isso que Deus deseja para a nossa vida. Deus deseja que nós aprendamos com as situações que a vida nos dá, mas que nós vivamos sem ter rancor nenhum das pessoas. Que nós vivamos bem, que nós vivamos felizes, que nós vivamos tranquilos, e que a cruz de Cristo seja uma ponte que faz ligação novamente entre a nossa vida e a vida de uma pessoa que talvez nos feriu. Através do poder da oração, esse meu amigo, ele passou a amar, sim, a amar. Quando você ora por alguém, você passa sim a amar essa pessoa. Isso não é fácil, mas é algo que é extremamente necessário. Lacan, ele disse uma frase muito interessante uma vez, e a frase diz assim: as nossas doenças são palavras que não foram ditas. Às vezes, os rancores que nós temos na vida, eles poderiam ser evitados simplesmente com uma conversa. Sabe, aquele diálogo que você nunca teve, aquela pessoa que lhe magoa e que talvez você prefere falar mal dela pelas costas. Chegar para ela de fato e conversar e dizer: olha, você me magoou, você me feriu, eu não gosto desse tipo de comportamento, eu não gostaria que isso se repetisse. Às vezes nós não temos maturidade para isso. Então, quando alguém nos fere, nós preferimos falar mal dessas pessoas pelas costas, nós preferimos ignorá-las, romper logo as relações, e às vezes essa pessoa não sabe que aquilo que ela fez nos causou tamanho mal, tão grave, sabe, ferida. E nós guardamos essas palavras, nós guardamos essas conversas francas. E às vezes isso que nós guardamos para nós termina por nos adoecer e por estragar e apodrecer relacionamentos que não precisavam terminar assim. Hoje o meu apelo para minha e para a tua vida é que nós coloquemos os nossos relacionamentos nas mãos de Jesus, que nós peguemos os nossos rancores, sim, os nossos rancores, e depositemos aos pés da cruz e peçamos a Jesus: Senhor, livra-me desses males que eu pessoalmente não tenho conseguido lidar. Livra-me, Senhor, dessa culpa, dessa amargura, desse sentimento que muitas vezes é maior do que eu. Sabe, alguém pode ter feito alguma coisa para você que seja muito, muito, muito grave. E eu não minimizo nunca o tamanho do teu sofrimento, da tua dor e a dificuldade que você tem para perdoar essa pessoa, mas eu quero dizer para você que quando você dá esse perdão, você faz também por você, não é só pelo outro. Quando você libera o perdão, você quebra, sabe, uma corrente que estava prendendo o teu coração, uma corrente que estava te ligando a outra pessoa que te fez mal e te fazendo reviver aquela situação constantemente e te fazendo sofrer todos os dias por causa de uma coisa que talvez já passou há muito tempo. Deus deseja que você siga em frente com sua vida. Deus deseja que você consiga construir novos relacionamentos, que você consiga olhar para o futuro com esperança, que você consiga nutrir um bom relacionamento com Deus, que você consiga livrar-se dos seus vícios. Deus deseja muitas bênçãos para a tua vida, que você possa, aos pés da cruz, depositar todos esses sentimentos e Deus irá lhe ajudar a vencer. Ora comigo agora, fecha os olhos. Maravilhoso Deus,
Nós agradecemos, Senhor, porque na cruz do Calvário os nossos pecados já foram perdoados. Nós não merecíamos, Senhor. Nós não fizemos nada para merecer tamanho sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz, e ainda assim o Senhor fez. Por isso, nós queremos, Senhor, aceitando esse sacrifício que foi feito por nossa vida, nós também queremos, Senhor, aprender a amar e a perdoar aquelas pessoas que nos fizeram mal, que nos magoaram, aquelas pessoas, Senhor, que não descem na nossa garganta, mas nós queremos, Senhor, suportar-nos uns aos outros, nós queremos, Senhor, perdoar as ofensas uns dos outros, nós queremos pedir perdão, Senhor, a Ti, nós queremos aprender a perdoar a nós mesmos para conseguir seguir em frente. Nós queremos receber aos pés da Tua cruz, Senhor, o Teu perdão de forma completa, o perdão para nós mesmos, o perdão para com o próximo, a habilidade de pedir perdão quando nós falharmos, Senhor. Quebra-nos esse orgulho, quebra-nos a nós mesmos, a nossa vida, Senhor, e refaça como vasos de honra para o Teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, aos pés da cruz de Cristo, depositar todas as nossas mágoas e receber esse perdão que vem do céu.